sejam muito bem-vindos ao da Jenny, o seu Pô de Ondas. Sim, aquele momento daquela conversa, aquele bate-papo super construtivo que vai, ó, te fazer muitos insights, te trazer muitos insights, te fazer ter muitos insights e com certeza vai te ajudar demais na tua jornada, né, Jenny? Com certeza, né? E a gente fala muito mesmo sobre jornada, né? Sim. Sobre rotas. Porque chega aquele momento da nossa vida que a gente fala assim, cara, pra onde eu vou? Será que realmente eu tô no lugar certo? Né? E esse momento causa aquele, assim, cara, aquela confusão. E a gente, né, vê que muitas pessoas se encontram nesse momento e a gente quer trazer um pouco da nossa experiência, né? Sim. Quando a gente chega nesse momento e fala assim, cara, eu tenho um caminho, eu tô nesse caminho, tá legal? Não tô legal com esse caminho. Tá, e quais são as oportunidades? Como eu avalio essas oportunidades, sabe? Perfeito. Como eu vejo realmente que eu tenho oportunidades e que eu posso sair do momento onde eu estou e ir para um lugar muito melhor, sabe? Então, acho que é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, né? Do âmbito de vida como um todo. Aproveita e já deixa aqui, ó, nos comentários. Você já teve que recalcular a sua rota alguma vez na sua vida? Você já pensou assim, chegou um momento e disse que, caraca, isso aqui não faz mais sentido. Eu preciso dar uma reviravolta, dar um 360? E como se sente, né? Quando chega esse momento? Como se sente com esse momento? Porque é isso que a gente vai falar. Te inscreve no canal, deixa teu like e compartilha este episódio com aquela pessoa que você ama muito, porque isso é muito importante. A gente começa a falar um pouquinho aqui sobre, cara, quais são as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente já percebeu que a gente precisa mudar de rota, sabe? Tipo assim, na sua visão, assim, poxa, eu já percebi que eu tô numa área que eu não gosto. Eu já percebi que é isso que me gera frustrações. Inclusive, a gente vai estar aqui referenciando, depois referenciei pra gente o episódio sobre frustração, que vai trazer um pouco esse embasamento inicial pra vocês. Já percebi que eu estou frustrada na minha carreira, por exemplo. E como que eu avalio, tipo assim, cara, quais são as oportunidades e qual que é os desafios que eu vou encontrar quando eu realmente decido que eu tenho que buscar uma outra alternativa nesse sentido, sabe? Então, como que você vê isso, assim? Tá trazendo um pouquinho do experiências, né, do passado, outras questões, pra gente trazer isso um pouquinho pro pessoal aqui. Lembrando que tudo que a gente conversa aqui é uma mistura daquilo que a gente entende como profissionais, mas daquilo que a gente também vivencia como pessoas, certeza, né? Então a gente mescla um pouco esse lance do CNPJ, do CPF e tal aqui. E assim, quando a gente fala de recalcular a rota, existem diversos níveis de conflitos. Porque eu vou recalcular uma rota dentro daquela que eu já estou, ou eu vou com uma rota completamente diferente. Porque uma coisa é eu sou psicóloga, uma coisa é eu querer deixar de ser psicóloga pra fazer, sei lá... Design de sobrancelha. Design de sobrancelha, isso. Algo completamente oposto àquilo que eu faço hoje. Ou eu quero fazer um upgrade ou mudar aqui dentro da minha própria área, que foi o que eu fiz, né? Então eu saí ali do trabalho dentro da oncologia, do trabalho hospitalar, para ir para a clínica e para o digital, mas eu mudei dentro da psicologia. E mesmo assim tiveram desafios. Então existem desafios do ambiente, que é algo que a gente sempre fala aqui, existem desafios internos, das nossas próprias dúvidas e questionamentos, porque às vezes a gente tem aquela visão do tipo, será que é do zero? Vou começar do zero, mas será que é do zero mesmo? Às vezes também não consegue se ver fazendo aquilo, né? Se ver fazendo aquilo. Então, existe uma série de questões e contextos que a gente precisa avaliar para entender qual que de fato vai ser o impacto. Porque vai ter o impacto, às vezes, de um julgamento social, mas o quanto que o que essas pessoas falam verdadeiramente faz sentido para mim. Será que eu tô muito firme para bater de frente com isso? Porque eu preciso estar muito firme para poder argumentar com as pessoas o motivo pelo qual eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Senão eu vou passar uma vida inteira me subjugando e me sujeitando a algo que não faz sentido para mim. E aí essa rota nunca vai ser recalculada e eu fico naquele ciclo persistente, que é o que a gente falou no episódio que vai estar aqui no card. Frustração, né? De frustração. E eu vejo muito, assim, que... Às vezes eu vejo, assim, que... O que eu percebo? Pelo menos, assim, o povo brasileiro é um povo muito criativo, né? Então, a gente vê as pessoas, assim, do nada, pega ali ou um meme, um meme vira uma oportunidade, ou simplesmente, viu uma dor de negócio e começa a criar uma coisa para vender. Eu vejo que aqui a gente tem um público muito empreendedor, né? As pessoas são muito empreendedoras, né? Então, já vejo que é muito natural, que é uma vantagem natural mesmo. Nossa, como ser humanos mesmo,
ter esse olhar sobre a criatividade e criar oportunidades frente a problemas, né? Então, e aí a gente vê que tem pessoas que aproveitam muito bem isso e outras pessoas não aproveitam muito bem essas oportunidades, né? Então, o que eu vejo sobre recalcular rotas, a gente foi, por exemplo, quando a gente teve o boom da internet, que é um ponto que a gente trouxe, né? Poxa, chegou o Uber. Aí, de um lado, a gente vê os taxistas sofrendo muito com o impacto dessa mudança. E a gente vê outras pessoas que, tipo assim, simplesmente tinham um carro deles ali e falam assim, cara, poxa, tem um aplicativo novo. E aí tem um outro olhar sobre essa oportunidade. Então, tipo assim, existe esse olhar também sobre as mudanças e esse recálculo e falar assim, poxa, me cabe nesse lugar? Como que eu posso, né, me sentir e me ver nesse lugar como essa oportunidade? Porque a gente vê muitas pessoas indo de frente, simplesmente criticando. Sim. Poxa, não gosto daquilo, eu critico quem tá indo no digital. Eu tenho uma loja física, tem quem tá indo no digital, poxa, mas isso não é negócio. Como assim tem que estar no digital? Ou tem que estar no digital e não pode ter um físico. Hoje a gente vê, por exemplo, um comportamento muito voltado pro digital, né? Tipo, tem loja física e tem uma loja digital. Poxa, por que a gente é assim? A gente consegue ver a oportunidade em tudo. Mas aí a gente percebe também que essas pessoas que se encontram nesse momento assim, tipo, poxa, será que essas pessoas que tiveram essas mudanças e se propuseram a estar nesses negócios, criaram esses negócios novos no digital, por exemplo, pós-pandemia, será que eles também não chegaram e falaram assim, cara, eu tô na pandemia, minha loja tá fechada, o que eu vou fazer? Eles também tiveram que calcular a rota. Cara, eu acho que tá muito ligada à adaptabilidade. Tiveram Só que que calcular. a adaptabilidade está ligada ao quanto eu estou aberto para possibilidades. Porque tudo aquilo que me aprisiona, seja emocionalmente, seja estruturalmente, começa em como que eu estou encarando essa situação. Sim. Então aqui a gente fala sobre construção de vida, a gente fala sobre autoestima, a gente fala sobre mentalidade, sobre sistema de crenças mesmo ao qual nós somos criados e constituídos. Então tudo isso fala sobre a forma como eu me comporto e eu me vou pra vida. Sim. Então se eu olho para um problema, existem pessoas que passam por um problema e deprimem. Sim. E existem pessoas que passam por um problema e vão e construir cria sim. coisas, né? Então a pandemia isso foi muito claro. Então tiveram empresários que fecharam seus negócios, que faliram seus negócios, enquanto tiveram empresários que cresceram exponencialmente. Na época da pandemia eu trabalhava no Hospital do Câncer em Manaus e tinha uma padaria que era só uma portinha assim lá onde a gente tomava café, geralmente, cara, o cara cresceu assim, puf, alugou a casa do lado, quebrou tudo e a padaria ficou enorme, aumentou o espaço ali. Então, olha só a oportunidade que ele viu dentro daquele segmento, né? Só que antes disso, a gente precisa entender que não é só sobre olhar para as oportunidades, mas é o quanto que eu estou a encarar, né? aberta para encarar. E quando a gente fala de encarar, a gente fala de confiança, de autoconfiança, a gente fala de autoestima. Você vem falando desses pilares, né? Porque aqui dentro não tem para onde fugir. Então, se eu me sinto incapaz de ser adaptável, ou por orgulho, né? Às vezes eu ouvi na época algumas coisas assim de alguns taxistas que não queriam ceder pro Uber. Isso aqui é a minha tradição, isso aqui era do meu avô e tal. E fica batendo numa tecla que é infrutífera. Porque dali não ia sair mais, não ia rolar mais. O cara tomou Uber, tomou o mercado e ponto. Só que até que ponto eu ficar lutando por uma coisa também vai ser, digamos assim, rentável para mim. E isso a gente vê ao longo de muitos anos. Existiram marcas que caíram em desuso e chegaram à falência por falta de adaptabilidade. E vale ressaltar aqui que a adaptabilidade está ligada à autoconfiança. O quanto que eu me sinto confiante para mudar e me adaptar àquele novo ambiente ali. Porque se eu mudo de casa, é um novo ambiente. Se eu mudo de estado, de cidade, de país, é um novo ambiente. O quanto que eu me sinto capaz de continuar funcionando da forma que eu funciono nesse novo ambiente. Às vezes não conhecendo ninguém, às vezes tendo que estudar mais, às vezes tendo que pensar de outras formas. E aí existem pessoas que não estão prontas. E aí isso acaba caindo nessa frustração. Aí não tem problema, né? A pessoa não tá pronta. Não. Eu acho que assim, reconhecer também que não estou pronto também abre um leque de oportunidades. Mas tem a diferença entre não estar pronto e não querer estar pronto. Isso, com certeza. Porque assim, poxa, a pessoa já percebeu que tem oportunidades. Por exemplo, tô no digital, não tô no digital. O que tem no digital hoje? Eu posso, de repente, fazer um curso, me tornar um design, sabe? Poxa, eu posso fazer um curso de computação, criar aplicativo.
Eu posso simplesmente virar um influencer, sabe? Divulgar marcas. Tal, tem várias. Eu conheço o Fernando, por exemplo, né? Que veio ali de um mercado convencional no que tange a jornalismo. E hoje ele tem a empresa dele de social media. Sim. Então, assim, poxa, olha também o Fernando, ele faz parte do nosso time aqui, né? Do Pod Dá oi, Ondas. dá oi. Oi, tudo bem? E o Igor Design. Então, tipo assim, cara, eles saíram de um mercado convencional e eles falam assim, cara, como é que eu posso criar algo em cima disso que eu venha pro digital? Sim. Porque o que a gente percebe? Que antes de você avaliar a oportunidade, você avalia o que você quer. Então, tipo assim, poxa, eu quero sair do mercado convencional. Ou eu quero realmente fazer algo que eu acredito dentro do digital. Então, tem um querer pessoal também. Então, tem gente que talvez fala assim, cara, eu quero viver aquela vida, mas ele não se propõe a falar assim, cara, eu quero porque eu quero ter aquele resultado, ou porque eu quero realmente fazer as etapas que são necessárias para construir essa vida. Sim. Que são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. E quando eu falei, por exemplo, de não se sentir pronto, é que uma vez que você fala assim, cara, eu realmente quero isso, e eu quero me preparar para isso, existem várias formas. Como a gente vive falando aqui. Gente, tem vários conteúdos disponíveis na rede social, na internet, YouTube, cursos e cursos. Tem o curso da Tati, de mentoria. Tem mentoria aqui com os nossos designers aqui, com essa equipe de marketing aqui comigo. Cara, a gente tá aqui como o mercado como um todo de pessoas que estão disponíveis para trazer conteúdo, informação que antes lá atrás a gente não tinha. Eu até falei com a Tati, falei assim, Tati, a gente chegou na fase onde a gente pegou disquete, eu trabalhei com meus trabalhos na quinta série. Eu usei disquete, depois a gente usou o pendrive. Do pendrive a gente usou CD e DVD, e aí, sabe? E foi indo até a gente chegar no ponto que a gente chegou hoje. Poxa. Do negócio passar por pensamento, praticamente. Passando por transmissão de pensamento, você entende? Então, e nisso tudo foram oportunidades que foram gerando. Sim. E o tempo tá passando e vão surgindo N oportunidades. Sim. Mas só as pessoas que estão dispostas a olhar para a vida e olhar para onde elas realmente elas querem chegar, elas conseguem pegar essas oportunidades, pegar assim, fazer o... como é que é o dizer que fala? Fazer o pão, pegar o pão e fazer do limão uma limonada. Um limão uma limonada, você entende? Mas esse fazer do limão uma limonada, o pão, não sei de onde saiu. Tá com fome. O pão desse é fome. Cara, é isso, sabe? De como que você pega o limão, ou seja, tipo, o que tá aí difícil, desafiador, a carreira, o trabalho, o relacionamento, e fazer disso uma limonada, algo que é realmente prazeroso, sabe? Cara, mas olha como é que isso tá ligado. Gente, eu vou morrer falando sobre isso. Não adianta. Olha como isso tá ligado com o nosso interno, com a forma como a gente se enxerga. Que é a bendita da autoestima, né? Você falou do exemplo do Fernando e tal, do Igor, que fizeram essa transição de carreira. De certa forma, eu fiz uma transição do mercado tradicional também pro digital. E você também, né? Fez com as paradas da mentoria e tal. Mas qual foi a primeira coisa que a gente buscou pra fazer isso? Conhecimento. Autoconhecimento. Primeiro eu fui entender se eu queria viver aquela vida. Tipo, cara, faz sentido pra mim? Faz. Porque, olha o que aconteceu comigo em Manaus na época. Eu tive 2 consultórios. E eu entreguei com amigas diferentes, com sócias diferentes. E aí, o último consultório eu entreguei, um pouco antes da pandemia, a gente entregou o consultório porque não fazia mais sentido, né? Pra gente mantê-lo ali. Então, assim, era um sonho ter um consultório. E eu tive 2 consultórios que não deram certo. E hoje eu tenho vontade de dizer, assim, eu tenho vontade, né, de ter um lugar onde a gente sai e possa trabalhar, assim, de vez em quando. Mas eu amo trabalhar de casa, eu adoro. Então, tem coisas que a gente vai entendendo também pra ver se fazem sentido na nossa vida. Só que a partir disso, eu entendo que é isso que eu quero, eu acho que isso é possível pra mim, a partir da minha autoimagem, eu me sinto capaz, aí eu vou buscar o conhecimento prático, técnico, pra eu adquirir isso. Então, o Fernando começou fazendo um curso de estrategista digital, o Igor estudou pra caramba, eu estudei sobre como que eu me posicionava dentro dessa questão do online, pra trazer paciente para o online. Você também investiu pesado em mentorias de desenvolvimento. Então, não existe esse negócio de que, eu vou recalcular e eu simplesmente vou recalcular. Só que por que tá ligado com a autoestima? Porque eu preciso me direcionar pra isso. E eu preciso entender que o que eu sabia lá não é o que eu sei aqui.
Ele vai agregar de alguma Sim, forma, e mas que é um movimento novo. É um movimento novo e que no meu caso, por exemplo, no caso do Fernando, a gente traz uma bagagem, né? Porque assim, a visão que eu tenho de todos esses 10 anos, eu acho que 6 anos que eu passei no mercado tradicional assim, me engrandeceram como profissional. Não é que eu esteja começando do zero, mas como que eu vou agregar isso? Só que eu preciso ter vontade, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso ter conhecimento prático, técnico, para entender como que eu faço isso. E aí a maioria das pessoas sucumbe e perde negócios, enfim, porque elas simplesmente não se direcionam para isso. Então eu não sei, eu não busco saber, e aí eu fico dizendo que eu perdi o meu táxi porque a culpa era do Uber, ou que eu perdi a minha locadora de DVD por conta da Netflix, e eu simplesmente não busco me adaptar nesse mercado. Exatamente sentido. Entende? Aí eu caio naquele rol do vitimismo, tipo, ai, nossa, a tecnologia avançou, quebrou meu negócio. A tecnologia avançou ou você paralisou e deixou de buscar a melhoria dentro daquilo, de ser adaptável. Porque a autoestima tá muito ligada com a adaptabilidade total. E a gente tá falando muito da pessoa que já percebeu as oportunidades, né? Mas tem aquela pessoa assim, cara, que não consegue ver essas oportunidades. E aí uma coisa é eu falar assim, poxa, percebi que dá pra fazer isso aqui no digital e tal, a gente falou e tal. Cara, aquela pessoa fala assim, cara, vocês estão falando aí, mas eu acho que não posso fazer nada, sabe? Porque ainda existe esse tipo de pessoa, né? E o que eu vejo, assim, na minha experiência, assim, gente, todas as vezes que eu tive esse boom, assim, de crescimento, foram os movimentos que eu fiz em relação ao contexto, sabe? Que contexto? Os meus relacionamentos. Pessoas, amizades, networking. Porque quando a gente tá com pessoas que pensam diferente da gente, elas expandem nossa mente. Total. Então tem uma proposta que eu tenho pra mim que é assim, poxa, eu preciso mudar a minha mentalidade. Se eu não consigo hoje criar, se eu não tô conseguindo hoje ver oportunidades, então eu preciso expandir o que eu tô vivendo aqui. Então, o que eu tô pensando, o que eu tô vivendo, não tá sendo suficiente pra me gerar essas oportunidades. Então, o que eu preciso fazer? Me movimentar. Teve um momento que eu até falei com o Igor, eu falei assim, amor, a gente precisa buscar contexto, a gente precisa buscar contexto, porque a gente precisa criar. Eu sou muito pessoa criativa o tempo inteiro, assim, de ideia, oportunidade, e eu preciso achar uma oportunidade onde eu consiga fazer muito mais. Não é porque eu tô insatisfeita com o que eu tô fazendo, porque existem pessoas também que não estão insatisfeitas, mas você quer fazer mais, você quer entregar mais, você quer ter mais impacto. E eu falei pra ele assim, a gente precisa buscar contexto. A gente pegou, baixou o Simpla, que é um aplicativo, gente, baixa o aplicativo do Simpla, ver quais os eventos que estão próximos da região, me inscrevi nos eventos, falei, vamos em evento, vamos em palestra, vamos estar perto das pessoas, vamos estar, até, por exemplo, assim, poxa, até voltar a ir pra igreja, por exemplo, tem uma questão espiritual muito importante, mas também tem um contexto, poxa, as pessoas que estão ali na igreja, pessoas que estão ali compartilhando a mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo valor que a gente acredita, então são pessoas que a gente pode criar ali um vínculo de amizade, então também tem uma intenção em cima disso também, sabe? Então foram movimentos que eu fiz que me trouxeram oportunidades. Sim. E aí quando eu comecei a sentar em mesas com pessoas que estavam trazendo mensagem diferente, estava trazendo desafios diferentes, eu fui pensando em várias oportunidades, e isso foi surgindo, entende? Então, para vocês aí, por exemplo, que hoje olha pra gente, assim, tá ouvindo a gente e fala, poxa, não consigo ter nenhuma ideia, tô aqui na mesma, não tô legal, não tô feliz, tô frustrada, vim do outro podcast, porque eu já entendi realmente que é uma frustração e eu não quero continuar do mesmo jeito. Cara, o que eu faço? Muda de contexto. Muda as relações, busca lugares diferentes, sabe? Vai, talvez um curso novo, sabe? Cara, qualquer um curso coisa novo. que amplie a tua visão, né? Até grupos. Eu entrei em grupos, por exemplo, na época, tipo, grupo de empreendedoras, grupo de produto. E ali trocando ideia, várias pessoas trazendo ideias, soltando as minhas ideias. Deixa eu validar uma coisa, será que as minhas ideias são legais? Soltava lá no grupo as pessoas, nossa, que legal esse ponto e tal. E aí eu comecei a validar esse ponto, conversar mais com as pessoas, buscar mais feedback. Entender melhor sobre buscar isso, o que as pessoas estão percebendo sobre o que eu tô fazendo. E aí, naturalmente, cara, é natural, porque você tá se movimentando. Então, quando você se movimenta, naturalmente, os resultados vão vir. E esse resultado, no que eu tô falando pra vocês, por exemplo, aqui, que estão com dúvidas, tipo, poxa, o que seria essa rota? Eu sei que preciso mudar de rota, mas qual seria? Eu daria a ideia, se você não tem hoje essa visão, a minha indicação e sugestão pra vocês,
vai ajustar suas rotas olhando para a questão de contexto. Sim. Do contexto, naturalmente, vão surgir oportunidades. E aí nós falamos assim, cara, esse contexto, inclusive, pode ser mentoria também. Esse contexto pode ser uma mentoria, pode ser um grupo. Desde que seja com uma pessoa que tem uma visão de mundo diferente, Sim, né? Que tem uma expertise diferente. Com certeza. Não que seus amigos não são legais, não tô nem falando sobre isso. Eu tô falando de buscar uma mente, uma amplitude de mente com pessoas que pensam diferente de você. Total. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto, assim, de partida, assim, né? Porque quando você for perceber as pessoas que têm sucesso nas suas áreas, são felizes com o que fazem, que têm o seu desafio, mesmo tendo desafios, são ali constantes, vocês vão perceber de qualquer forma que dentro delas tem uma coisa que tem ali que é o que elas acreditam, elas têm fé. Aí, naturalmente, você vai validando coisas que são essenciais pra você mesmo. Elas trabalham autoestima, elas buscam ter hábitos diferentes. E aí você fala assim, cara, então tem um outros padrão, pontos, né? Tem um padrãozinho, tem alguns assim. pontos que eu tenho que olhar pra dentro de mim. Aí você fala assim, cara, então por que eu não tô tendo? Preciso olhar mais pra mim. E aí, naturalmente, você também vai tendo outros movimentos. E aí, não seria a manada que a gente vê hoje, que o pessoal fala, movimento manada e tal. Não é essa manada pro lado, tipo, negativo. É uma manada do lado assim, cara, tô percebendo esse movimento, faz sentido pra mim, peraí, então deixa eu olhar pra isso. E, naturalmente, você vai mudando esse comportamento. Seriam as minhas dicas, assim, que eu daria nesse sentido. Cara, eu sempre digo que conhecimento liberta, movimento transforma. Então, quando você entende que tem um problema aqui e você busca um conhecimento para resolver esse problema e entra em ação, traz esse movimento, é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Então, é contexto, é fazer esse movimento mesmo em prol de um contexto diferente. É a bendita da ambiência, que eu acho que a gente vai falar sobre isso todo episódio, porque isso é muito forte, isso é muito real. A gente é fruto O de quanto ambiência, a nossa relação. esse impacto é importante. E como você falou da manada, eu gosto sempre de dizer que a gente vive em bolhas. Todo mundo tem uma bolha. Não adianta você quiser, vou viver fora de uma bolha. É impossível. Até se você quiser viver fora de uma bolha, você tá vivendo uma bolha dos que querem viver fora da bolha. Fora da bolha. Verdade. Então, assim, tá todo mundo dentro de uma bolha. Agora, qual a vida que eu quero viver e como que eu quero me desenvolver? Aí eu vou buscando as bolhas que são necessárias para que eu me molde, para que eu olhe para esse lugar aqui. Então, se eu quero empreender, se eu quero entender melhor sobre empreendedorismo, eu vou estar lá na bolha da galera que, sei lá, que bebe, que fuma o final de semana inteiro e fica buscando festa todo final de semana. Cara, não cabe. Então, assim, tá tudo bem a pessoa querer viver no ciclo que ela quiser. Agora, o que não tá tudo bem é eu dizer que eu quero uma coisa e eu agir completamente diferente daquilo que eu quero. Então, eu posso estar vendo, posso estar sentindo que eu preciso de outras oportunidades de ver coisas. Mas quando eu converso com essa minha bolha aqui, essa bolha não conversa com isso aqui que eu tô querendo. E aí você passa a ser o chato, né? O chato do rolê, tipo, que pensa muito grande. Aqui, na hora de sei o quê, você quer falar disso? Então assim, é importante, é uma coisa que eu vou frisar muito aqui pra encaixar muito bem na cabeça da nossa audiência, cuidado com as suas bolhas. Cuidado com os seus ambientes, porque não, eu sempre falo isso para as minhas alunas. Eu quero ser magra, rica, linda, maravilhosa. Ok, tá fazendo o quê? O que você tá fazendo? Porque daí não adianta eu querer um monte de coisa e meu comportamento é o contrário, cara. Eu preciso ser coerente com a realidade que eu tenho aqui agora. Porque daí ou eu aceito e me conformo, calo minha boca e paro de reclamar, ou eu vou lutar contra isso. E aí a gente vai se encaixando dentro desse processo. Porque tudo isso gera muita ansiedade pra gente. Então eu fico pensando, caramba, é exaustivo, câncer e tal. Cara, tem coisas que eu hoje não faria mais. Então, assim, tem coisas que a gente vai calejando, vai perdendo ali a paciência mesmo com algumas questões. E aí a gente precisa ir avançando, porque o teu nível de maturidade vai. E se você se coloca em situações ou lugares ou pessoas que não estão acompanhando, naturalmente não encaixa mais. O teu sentimento vai para esse desencaixe. E aí você vai sentindo cada vez mais desconforto. E não é só essa questão, tipo assim, falou assim, a gente também perde esse time pessoal, mas existe um time também de mercado, né? Sim, time de mercado. Poxa, você tá ali, tipo, você tem super um potencial em relação a alguma coisa legal, né? E você fala assim, cara, tô aqui na minha bolha, uma hora vai dar certo e tudo, você perde um time de sei lá, criar um produto legal, sabe? De ter uma promoção dentro na carreira. Então, isso acontece também. Poxa, eu, por exemplo, já olhei na minha carreira, pensei, poxa, poderia ter pegado alguma outra
frente de crescimento? Sim. Teve um momento na minha carreira que eu fiquei meio que bem depressiva, assim, sabe? E bem na vítima, assim, tipo, ninguém me promove. Todo mundo que entra aqui na minha área ganha mais que eu. E eu era a pessoa mais antiga da área e todo mundo ganhava mais que eu. Chegava pessoas de fora, tipo, ganhando 2 vezes mais que eu. E aí eu ficava assim, caramba, mas que injusto. E eu ficava mal. E, que injusto, que injusto. E assim, por que ninguém me dá aumento? Mas eu nunca tive coragem de chegar e mostrar meu valor e falar assim, cara, olha, como é que funciona aqui? Como que a gente faz um plano de crescimento aqui? Já que não tinha um plano claro, eu também ir lá levar essa visão, né? Tipo assim, o que era importante pra mim. Então, eu perdi algum time. Quando realmente eu fiquei muito mal, assim, que eu pedi conta e tal, aí eles, não, é aumento, não, vamos ajustar aqui e tal. Mas eu já tinha perdido o time. Era mais simples do que tu imaginava, Eu já tinha perdido o time, sabe? Não que eu tô querendo dizer que tem que chegar nesse ponto, a gente tem que, as empresas, assim, a gente tem que procurar, inclusive, lugares que tem uma cultura legal e tal, que tem uma cultura de crescimento, um plano de crescimento, você saber realmente o que é importante pra você na sua carreira, isso é importante. Eu tô querendo dizer que, às vezes, a gente também perde os times. Sim. Oportunidades que a gente poderia ter em conversar, simplesmente distribuindo ali, ou tendo ali uma troca de conversa, alinhando as suas expectativas. Então, o que faltava em mim naquele momento? Acho que era a visão. Minha visão era, eu queria ganhar mais porque todo mundo tá ganhando. Não posso falar isso. Porque dentro de mim, eu tinha uma crença de não merecimento ali forte. Porque eu falava assim, poxa, eu já ganho muito bem. Falava assim, poxa, mas perto da minha família, tipo, eu já ganho bem. Tipo, nossa, já é um salário legal. Mas aí não era um salário de mercado. Sim. E eu tava trabalhando e entregando o mesmo resultado que outras pessoas estavam entregando. Mas a crença de não merecimento me dava medo de chegar e falar assim pro diretor, pro pessoal, poxa, vamos ajustar aqui, que não tá legal. Tem alguma outra coisa que eu posso melhorar? Tem alguma outra qualificação que vocês esperam? Porque eu também ia saber o que precisaria fazer para que eu tenha aquele crescimento. Então, assim, eu acho que esse ponto, assim, de ajustar essa rota também conta muito com o nosso olhar pra gente não perder o time das coisas. Então, eu perdi ali um time ali, tipo, 3 anos, 2 anos, que eu fiquei ali só relutando, chorando. Sofrendo, entrando em depressão, reclamando pra todo mundo parado. Ai, eu odeio. Ai, eu não quero trabalhar mais nesse lugar. E ficava nesse comportamento o tempo inteiro, porque eu não tava ali, de certa forma, encarando meu problema de frente e tava transferindo o meu sucesso, o meu resultado em cima de uma determinação de um chefe ali, você entende? E às vezes a gente perde esse time por achar que a gente não tá pronto o suficiente. Sim, e aí certeza. Eu fico buscando algo no externo. Né? Então eu sempre digo para as pessoas, não me orgulho disso, tá? Não me orgulho, mas eu tenho 5 pós-graduações. Eu não me orgulho disso. Se fosse hoje, eu faria acho que 1, no máximo 2 das que eu tenho. Mas assim, é sempre esse sentimento de que eu preciso fazer mais, eu preciso ter mais. Porque aquele conhecimento é que vai virar o meu jogo. E aí a gente vai perdendo esses times. Com certeza. E aí paralisando aqui, porque eu sempre tô buscando mais e eu não coloco em ação. Essa atividade não vem. Então, você 3 anos lá remoendo isso, algo que poderia ser resolvido numa conversa franca e madura. Com certeza. Falar, não tô me sentindo bem, porque o fulano entrou ontem, tá ganhando 2 vezes mais. Que porra é essa? Né? Então, assim, existe esse contexto também do quanto que nós estamos abertos para sair desse vitimismo, porque existe essa crença. E olha que louco, se você tem uma crença de não merecimento, o teu comportamento precisa reforçar ela. Porque o nosso cérebro, ele não aceita incongruência. Aquilo que eu penso sobre mim, eu faço. Então não adianta você dizer pra mim que você quer algo, que você gosta, que eu mais vejo isso no consultório. O fulano disse que me ama. Cara, o cara não tem nenhum comportamento de que te ama, mas ele tá dizendo e é isso que te alimenta. Só que o que verdadeiramente comunica sobre as pessoas e as crenças e valores e etc. é a forma como ela se comporta. Eu lembro que eu ficava no corredor, assim, falando com as pessoas, reclamando, sabe? Tipo, porque eu não sou boa no que eu faço e que não sei o que. Não que eu não era, eu era realmente E não ia falar pra quem interessava, mas eu ficava, tipo assim, né? forçando uma coisa, assim, tipo, ao invés de chegar e falar assim, deixa eu encarar isso de frente, se eu realmente acreditasse que eu era tão boa, assim, profissional. Eu tinha chegado e tinha conversado sobre o assunto. Se eu realmente acreditasse, só que o meu comportamento, ele precisa confirmar a minha crença ali, a crença que tá lá em cima. Então, se eu acredito que, se em algum momento da minha vida eu entendi que eu sou burra,
meu comportamento precisa confirmar isso. Se eu entendo que eu sou insuficiente, meu comportamento precisa confirmar isso. Né? Tem um caso de um estudo de caso, um dos livros que a gente estuda sobre autoestima, que ele fala do rapaz que era acostumado com o caos. Então, ele só sentia amado ou querido se ele estivesse num relacionamento perfeitamente perturbado. Então, se ele tivesse paz dentro do relacionamento dele, é como se aquela pessoa não gostasse dele. E ele sempre tava cutucando ali, puxando uma briga. E aí, ele precisa, com esse comportamento, ele precisaria arrumar o ambiente do caos que ele gostaria e confirmar uma crença de que ele ia ser abandonado. Então, eu sou insuficiente. Se eu sou insuficiente, você vai me abandonar. E aí, o comportamento dele de cutucar, de brigar, fazer com que a pessoa saísse da relação e ele confirmar a crença de que ele ia ser abandonado. Então, isso a gente chama de profecia autorrealizadora, né? Dentro das crenças, assim. Porque é o que acontece. Então, isso acontece em todos os âmbitos. Você, como mentora de carreira, agora que lida com isso, o que você mais vai ver é isso. A pessoa, nossa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí você passa uma atividade e a pessoa não faz. É isso. Aí tu faz um negócio e a pessoa não faz. Aí até que ponto a responsabilidade é sua ou é minha? A sua como mentor ou a minha como profissional? Sabe? Então, essas questões de recalcular exige a gente entender muito mais profundamente. Será que isso faz sentido pra mim? Será que eu tô mesmo disposta a querer fazer isso As agora? mudanças nos exigem, né? A mudança vai exigir da gente uma mudança também de comportamento. Muito, total. Talvez é uma coisa que você tem que estudar um tema novo. Talvez você tenha que encarar um posicionamento diferente. Aí tem gente que não quer estudar, que diz que não gosta de estudar. Então, lembra que a gente falou logo no início sobre um padrão que pessoas de sucesso geralmente têm, assim? O quanto que eu tô disposta a me encaixar nesta bolha de pessoas que dão certo. Então, cara, se as pessoas que dão certo você vê que não são pessoas que acordam meio-dia, você vê que não são pessoas desleixadas, descuidadas com a saúde, que não pega um livro pra ler, você vê que são pessoas que investem em conhecimento. Então, até que ponto eu tô disposta a querer estar nesse meio aqui, ou eu só quero dizer que quero e me vitimizar dizendo que aquilo não deu certo pra mim, mas eu não coloquei a intensidade necessária. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. Eu fui e não consegui. Mas procurei, mas não achei. Mas procurou direito? Assim, tu procurou com vontade de achar. Tá igual nossos queridos, né? Não, olhei aqui, eu não achei não. Mas você levantou ali, não, ele olhou por cima. Se eu for eu esfregar na tua cara, peraí. Mas assim, tu procurou direito? E tu procurou com vontade de achar? Porque uma coisa é eu procurar um negócio, outra coisa é eu procurar assim, caraca, eu vou achar. Sabe, já perdeu 100 reais querendo 100 reais dentro de casa. Tipo, eu duvido se tem alguém que perde 100 reais dentro de casa e não acha. Você acha esse dinheiro de qualquer jeito. Então, às vezes, o que falta é essa vontade. Mas essa vontade ela precisa estar alinhada com aquilo que verdadeiramente, assim, faz muito sentido. Muito, muito. E aí você vai fazendo, e aí ao longo desse processo tem constância, disciplina, motivação, tudo isso que é importante. Mas tem uma coisa que é complicado, que é a comparação, né? Porque acaba que, por exemplo, a pessoa fala assim, cara, beleza, eu vou ajustar a minha rota. Quem são minhas referências nisso? Uma coisa é você buscar referências, mentores. Por exemplo, poxa, eu quero ir pro mercado digital e de social media e minha referência vai ser o Fernando. O Fernandão é um cara foda, sabe? Faz um trabalho incrível e eu quero me inspirar no Fernando. Uma coisa é você pegar uma pessoa como referência e chegar e falar assim, Fernando, cara, como você chegou nesse ponto? Assim, cara, o que eu tenho que estudar, sabe? Sim. Quais caminhos que eu poderia, né, percorrer aqui? Outra coisa é você falar assim, cara, eu sou igual o Fernando, e olha lá, o Fernando tá fazendo isso, olha o carro que o Fernando tá andando, olha a casa que o Fernando tem, olha o que o Fernando tá fazendo. Cara, olha o orçamento do Fernando, mas não tá querendo saber qual que é o tal do chão. O tal do chão. Sabe? O tal do chão, você não pergunta. Sabe? Porque aí, o chão não me importa, mas eu quero viver aquela vida. Olha só o palco, né? Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa importante, assim, de como que eu vou usar esse processo pra não usar uma comparação desleal, cara. De repente eu tô querendo me comparar com uma pessoa que tá lá anos-luz de mim. Cara, tem uma jornada no mercado,
Cara, tipo assim, é uma coisa eu discutindo com o Igor e falando com o Igor sobre um design de uma imagem. Cara, eu não vou conseguir fazer aquilo. Tem nem como. Eu posso ficar aqui o dia inteiro editando uma imagem que não vai sair. Não dá pra bater de frente. Porque tem uma jornada de conhecimento que ele dedicou o tempo dele que eu não dediquei o meu tempo. Então tem que olhar com um olhar de humildade, né? Que é uma outra coisa que eu falo assim, olhar com humildade e falar assim, cara... olhar pra si com humildade também, né? E sim, olhar pra si com humildade e olhar com humildade no processo. No processo, sim. Sabe? De aprendizado, de se colocar nessa... E não se colocar numa mesma posição que a pessoa. É olhar e falar assim, cara, ele é minha referência? Tá, então, cara, eu posso ter ele como meu mentor hoje? Eu posso financiar isso? Cara, eu não consigo financiar. Cara, como que eu consigo? Como é que eu posso aprender, os passos, né? que ele sempre tá soltando ali que são importantes pra gente? É um livro que ele indicou? Cara, eu vou ler o livro dele. Cara, um dia eu vou ter uma mentoria com ele, sabe? E aí você vai alimentando isso e vai criando todo um ecossistema disso, de informações, de curso, de preparação, sabe? E não com o olhar cansado das coisas, tipo assim, caralho, mas... vou ter que começar tudo de novo. Muito difícil. É muito difícil. Aí, de novo, você subjugando a sua própria capacidade de chegar mais longe. E assim, tem essa questão, assim, de a gente se olhar com mais compaixão e entender que tudo tem um começo. E também, eu acho que triar um pouco essas pessoas que a gente acompanha nas redes sociais. Porque tem muita gente que realmente só faz questão de mostrar palco. Teve um dia que uma pessoa mandou mensagem pra mim e disse assim, nossa, eu queria ser assim como você, disposta todos os dias pra ir pra academia. Gente, pelo amor de Deus. Tá errado. Eu falei, não. Tem uma coisa errada. Para, pelo amor de Deus. E aí foi quando eu comecei a perceber que realmente eu não falava dos desafios que eu enfrentava pra chegar na academia. Do dia da preguiça, do dia da TPM, do dia da cólica, do dia que eu não queria ir, do dia que eu faço um treino cagado ali só porque eu tenho que fazer mesmo e ir embora. Eu não falava do dia que eu pulo uma série porque ir embora, que eu não faço o cardio que eu tinha que fazer, entende? Caraca, olha aí. E aí eu comecei a falar sobre isso. Então, cara, eu tô com muita coragem, eu vou lá compartilhar. Quando eu tô com preguiça, mas esse olhar seu é compartilho. responsabilidade sobre a sua audiência, sobre o papel que você executa aqui porque dentro. Aí, o que eu digo sobre triar? Tipo, eu compartilhei um certo dia desses, uma sequência de stories dos meus primeiros stories que eu fiz. Como que eu me apresentava ali? E aí algumas pessoas comentaram, caraca, Tati, como que tu mudou e tal? E realmente mudou, mas eu não mudei porque eu saí de 2020 pra 2024. Eu mudei porque eu fiz isso todos os dias de 2020 a 2024. Cara. Então, assim, teve esse processo. A minha primeira live foi muito ruim. Que depois de um tempo eu apaguei essa live, que eu fiquei com vergonha dela. Então, existe essa questão de comparar, que beleza, eu preciso entender que aquilo ali você só tá mostrando o que você quer. Mas será que eu tô acompanhando pessoas que também não estão fomentando isso em mim? Que estimulam que eu só olhe palco, e que eu não encare as dificuldades do dia a dia de uma forma diferente? Então, acho que é importante a gente levantar isso, porque tem coisa que eu acredito que a maioria das coisas é sobre nós. Eu preciso olhar pra mim, pro meu comportamento. Mas, cara, eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Sabe? Eu vou ficar igual aí, conta a história do cachorrinho aí que o Igor tava falando. Toda vez aí conta a história do cachorro. Conta a história do cachorro. Pode falar desse cachorro. Vai falar, não? Eu vou falar do cachorro. Tá, eu vou contar a história do cachorro. Qual é a história do cachorro? É o seguinte... Todos os dias as pessoas passavam, tinha um cachorrinho chorando lá no lugar que ele estava sentado. E aí as pessoas chegavam e davam carinho nele, davam água pra ele, davam comida pra ele, e o cachorro continuava ali. E aí depois alguém questionou por que ele ficava ali sempre. E uma pessoa disse, não, a gente já tentou tirar ele daí, mas ele sempre volta pra aquele lugar. E aí disseram, mas por que ele chora? Porque ele tá sentado em cima de um prego. Ou seja, ele saía de lá, alguém tirava ele de lá, mas ele voltava para aquele lugar para continuar chorando. Então, o que a gente entende com a historinha do cachorro, né? Que tem, às vezes, pessoas que querem te ajudar, mas você não tá pronto para sair dali, porque talvez você não vê outras possibilidades na sua vida. E existe aquele ganho secundário, aquela retroalimentação ali, de você estar naquele lugar chorando, reclamando como você passou 3 anos lá da sua vida. Reclamando e não enfrentando aquilo.
Então era muito mais fácil pra você ficar, ai meu Deus, porque ninguém me dá uma promoção, do que você chegar lá e dizer, cara, qual é o teu problema, né? Qual é Talvez é um aqui? medo de ouvir também, tipo assim, cara, mas assim, você não tá rendendo. Sim. Qual que é hoje eu fazer perguntas difíceis, ou tipo, qual que é o seu valor aqui dentro dessa empresa? E eu não souber dentro responder. desse negócio, eu não souber Aham. responder. Então tem uma questão, de novo, falando sobre autoestima, que você Sim. sempre fala, né? Aham. O quanto eu entendo o meu valor no que eu faço. Isso. Né? E não, tipo assim, cara, eu tenho um autoconhecimento e falo assim, cara, eu sou ótima. Não, existe também um outro olhar, que é, por exemplo, quando a gente fala do profissional, quando a gente fala de negócio, o olhar que o negócio, você tem um negócio, você é empreendedor. O seu cliente vai te falar como que tá. Uhum. Se ele estiver saindo demais, estiver cancelando, vai te falar, porque não tô gostando, o atendimento é ruim, o produto não é tão legal. Não então, entrega. até no cliente tem um feedback externo que não é só feedback. No negócio, por exemplo, quando você trabalha numa empresa, é o seu chefe, o seu líder, ele vai te falar, deixa eu te falar, olha, eu acho que deveria ser mais proativo em tal ponto, você não foi legal aqui, melhora a comunicação. Então, tem o seu olhar sobre a autoestima no sentido de assumir que, poxa, eu entendo que eu tenho os meus valores, as minhas habilidades, mas também aquela humildade de entender que você está sempre disposto a melhorar, que a gente tem que estar sempre disposto a melhorar, e os feedbacks, eles são importantes para isso. Uma vez que você consegue olhar para esse lugar e entender que, poxa, acho que esse externo também pode me ajudar a entender um pouco mais onde eu posso melhorar, você também começa a perceber as oportunidades, quem sabe, de ter o seu próprio negócio. Sim. Porque aí você entra no seu próprio negócio com essa escutativa legal, sabe? Fala assim, poxa, existe um lugar que não é só o que eu acho. O produto não é só sobre mim. Meu produto é ótimo, vou lançar aqui, todo mundo vai adorar, vai ser um produto maravilhoso. Lança o produto não vende. Você entende? A gente não cria um negócio pra pessoa, sozinho. não pro outro. A gente não cria um negócio sozinho, a gente cria negócio para pessoas, né? Os negócios mais bem lucrativos hoje são negócios que resolvem problemas de pessoas. Sim. E quanto mais problemas ele resolve, quanto mais pessoas, mais ricas essas empresas são. Sim. Você entende? Então é esse lugar de olhar para si o tempo inteiro, assim, em constante, que eu vejo assim que é esse lugar de ajuste de velas, sabe? Enquanto eu tô ajustando as velas para onde realmente eu vejo que eu vou ter um pouco mais de tração, onde o vento ou o mar tá me jogando, mas eu vou atingindo essa velocidade, mas eu todo o tempo ali, sentindo o vento, entendendo, vendo se o barco tá totalmente assim organizado, vendo se tem água, suprimento necessário para fazer aquela viagem minha. Então é o tempo inteiro em olhar. E esse olhar, você vai preparando e vai aguçando isso com ferramentas, com pessoas, com ambiências, com curso, preparação, com pó de ondas, com a Tati, com a Jennifer, você entende? Com o Fernando, com o Igor, você entende? E aí você vai ajustando e vai evoluindo nesse processo. Sim, e assim, a gente roda e acaba no senso de capacidade, né? Porque o quanto que eu me sinto capaz de ouvir um feedback desse sem achar que isso tá me ferindo. E não ferindo o meu trabalho, e não querendo direcionar o meu trabalho. Tem isso porque também, eu posso né? dizer pra você, olha, Jennifer, acho bom você melhorar a sua comunicação aqui e tal, com seus colegas. Aí você pode dizer, ai, nossa, fulano disse que eu sou uma péssima comunicadora. Ou você pode olhar mais pro ambiente e entender como você pode interagir melhor com essas pessoas. Porque também não é sobre você, mas como que o seu trabalho tá reverberando e servindo dentro desse ambiente. Nossa, com certeza. É diferente. Então, pra isso eu preciso de um senso de capacidade e maturidade pra separar as coisas. E entender que, às vezes, por exemplo, o que é uma crítica que as pessoas chamam, entre muitas aspas, né, de críticas construtivas, por exemplo, às vezes é usado para te atacar. Aí, ok, você tá querendo me ofender, você não tá querendo falar sobre o meu trabalho, é diferente. Então, quando eu tenho maturidade, eu consigo ver, para além disso, beleza, eu vou me avaliar e entender que momento que essa pessoa pode ter falado da minha comunicação que não pode estar legal, que eu posso melhorar. E sem levar isso pro pessoal. A gente ó, tempo todo fazendo isso, quando a gente avalia um iFood, quando a gente avalia, quando a gente conversa, tem uma DR como no nosso relacionamento, tem um feedback, você tá dando, deixa eu te falar, não gostei daquela coisa que você fez. Isso aí você tá avaliando o comportamento, o relacionamento. Total. No trabalho também, nas relações, no produto que você compra, você vai lá na Shopee, qualquer lugar, que você não pode falar as marcas, mas você vai lá e avalia, você entende? Então, o tempo inteiro a gente tá avaliando, sabe? Avaliando os lugares, as pessoas. Então, isso acontece e você não nós
tem que virar pra audiência pra falar. Uhum. E que a gente tem que estar à disposição pra entender que isso acontece com a gente também. Sim, Tá? total. Você também tá sendo avaliado. É. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí aqui a gente colocou até uma pergunta, acho que é legal falar. Como a gente pode lidar com esse processo de mudança, assim, como, tipo, estratégias, eu acho. A gente podia falar um pouco sobre o desenvolvimento, a gente falou sobre ambiência, a gente falou sobre olhar para si, né, que esse olhar de desenvolvimento. Tem mais alguma outra dica que você queira trazer nesse sentido? Cara, eu tô passando por esse processo agora, né? Nós estamos, inclusive, pra quem não sabe, Jennifer é minha mentora agora, né? Então, assim, a gente tá passando por uma reformulação e existem 2 padrões. Acho que a gente até falou sobre isso no Pode Onda de Frustração. Daquela pessoa que quer fazer muito e aquela pessoa que não faz absolutamente nada. Então, eu tenho um padrão de querer fazer muitas coisas juntos ao mesmo tempo. E se eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu acabo não fazendo nada. Porque daí eu não consigo ter Nada tempo, efetivo. nada efetivo, isso, nada palpável. Você sente cansada, você sente que tá fazendo muita coisa, Muita coisa, movimentando. mas não tem algo ali que, tipo assim, caramba, é isso aqui. Porque a gente precisa de foco e energia em uma única direção, né? Então, de uma certa forma, eu tenho que recalcular, eu preciso focar em algo. Uma coisinha por vez. E eu falo isso aqui pra você, falo pra nossa audiência, falo pra mim mesma, né? Porque é todo dia uma intenção diferente. Porque a cabeça, ela vai... Não, eu preciso fazer isso aqui porque esse aqui vai dar certo. Não, eu preciso fazer isso aqui porque esse aqui vai dar certo. Então, quando a gente entende que não é a quantidade de coisas, mas é a intensidade que você coloca em uma única coisa, é quando o negócio começa a fluir melhor. E essa única coisa que você acredita. Isso. Porque podem ter várias oportunidades que você vai identificar. Porque sempre tem várias oportunidades. A gente, num papo, a gente, sei lá, soltou 5 oportunidades. Fala assim, cara, todas são maravilhosas. E a gente fez uma análise ali, tipo, de esforço, impacto. Falei assim, cara, acho que eu posso começar por meio dessa. O que cabe no meu momento Isso, atual, né? E todas essas oportunidades no que brilha seu olho. Tipo, poxa, isso brilha meu olho, eu vou conseguir colocar intensidade? O que eu tô fazendo? O impacto que eu tenho sobre isso? E olhando pra isso, você vai conseguir falar assim, cara, tem um peso muito maior do que qualquer coisa, tipo, fontes do furico que a gente tem. Tipo, poxa, um negócio se constrói do nada, a gente viraliza, fica milionário e tal. Acontece, gente? Acontece. Já aconteceu muito mais. Já aconteceu muito mais, No boom ali, sabe, 2020, 2021, teve uma mudança de comportamento, assim. Tem gente que pegou onda, menino de 18 anos ficou milionário e tal. Isso acontece, eu vejo isso, com certeza. Mas não é o padrão, gente. Não é uma coisa que é o padrão. Não que você tem que seguir um padrão também, a gente não tá falando sobre isso. Mas tem que seguir o que você acredita, sabe? Seguir em frente o que você acredita. Você, por exemplo, todas as oportunidades que a gente olhou são oportunidades que você acredita. Sim. Mas qual que você consegue colocar o esforço agora? Pra ontem, pra hoje, sabe? Sim. E é isso que faz sentido. Porque, por exemplo, você de repente também, que é um bom até pra nossa audiência, você avalia um tanto de oportunidade e fala assim, cara, essa aqui que eu quero. Vou criar um aplicativo que vai fazer isso, aquilo, outro, aquela coisa mirabolante. Fala assim, cara, tá, beleza, o que eu preciso? 100 mil. Poxa, da onde que vem esse dinheiro? Você entende? E aí você começa a colocar um tanto de limitação em cima. Claro que existem métodos, você criar um produto mais mínimo viável pra testar e tudo. Mas tô querendo dizer que existe todo um processo que tem que ser visto, tem que ser observado. Você entende? E quando você pega as oportunidades, o ideal é que você avalie a oportunidade, dá pra você começar. Sim. De forma mais simples, usando o que você tem. E se você ainda não está pronto, que você se prepare. Que o começo também é esse. É o começo da jornada, a preparação. É a preparação. Então, acho que de todas as coisas que a gente poderia deixar aqui hoje sobre recalcular de rota é investir primeiro nesse foco. Qual o foco que eu vou dar? E aí, a partir desse foco, dentro daquilo que eu quero fazer, eu levanto as oportunidades e faço toda essa avaliação de mercado, dentro daquilo que eu quero. Sim. E isso vale para tudo. Isso vale para as nossas relações, isso vale para as nossas amizades, isso vale para principalmente até um relacionamento, carreira, né? Tipo, tudo. poxa, que tipo de cara que eu quero, sabe? Que tipo de vida que eu quero viver. Porque antes de você falar que é o tipo de cara ou que tipo de mulher que acha legal, você tem que escolher o você tipo tem que olhar de vida. que tipo de vida que você quer. Tipo, cara, eu quero ter uma vida, cara, uma casinha, tal, e ele, a gente não tem vontade de ter filho, por exemplo. Cara, e essa é uma pauta que precisa levantar mesmo. Porque hoje em dia, tem gente que não quer mais casar, tem gente que não quer ter filho. Isso não é uma obrigação.
Então imagina, você casa com alguém, uma coisa que eu ouço muito. Ah, mas depois o fulano muda de ideia. Não vai nessa. Não cai nessa, porque esse é o puro suco da frustração. Tem gente negociando muito o que acredita, né? Tipo, eu tenho meus valores que são inegociáveis. São inegociáveis. E eu converso em todas as minhas relações que eu tenho, eu vou sempre frisando isso para as pessoas. Isso é importante para mim. Isso é importante para mim. Isso. São os meus valores. E quando você tem ciência de que são seus valores, quando você for criar o seu negócio, o seu produto, que seja, ele vai reforçar isso também. Por exemplo, assim, cara, eu não vou negociar isso que eu acredito. Eu não quero que os meus clientes passem por isso e aquilo. Isso. É esse tipo de modelo de negócio que eu penso. É esse tipo de visão, missão, valores, propósito de marca que eu tenho. É isso que eu consigo oferecer, né? Quando você for se posicionar na rede social, fala, cara, eu quero começar um posicionamento novo na rede social. É isso que eu vou levar. É o que eu acredito, quem eu sou, sabe? A visão do que eu realmente acredito, sabe? Não é uma coisa tipo assim, agora viralizou falar de tal coisa. Poxa, não. Se não faz sentido pra mim, como profissional ali na minha área, fazer uma dancinha na internet, poxa, eu não vou fazer, né? Porque tá viralizando. Poxa, faz sentido pra mim? Não faz sentido pra mim. Então qual seria outra estratégia interessante pra mim construir esse brand? Sabe? Então, assim, são pontos aí pra vocês realmente, assim, discutirem pra nós também, porque acho que aqui é um bate-papo que a gente fala disso. A gente tava ontem imerso Acho que a gente nisso. pode fazer um episódio só falando de posicionamento, né? Eu acho que vai ser bem assertivo, porque nós temos visões diferentes e complementares desse ponto, que acho que pode agregar muito, principalmente as empreendedoras que estão começando o negócio agora e estão confusas, porque o mercado é meio impositivo. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que usar tal coisa, tem que fazer tal coisa. E aí a gente não tem muito essa visão, né? Do que tem que ser. A gente não pensa muito dessa forma. Então acho que a gente trazer isso. A gente tem o nosso modelo, assim, de visão. E a gente tá construindo toda a nossa estrutura de negócio, de produto, de mentoria em cima disso. Sabe? Isso. E também que não é fonte do nosso furico, né? Exatamente. É uma fonte muito segura, inclusive. São fontes que vem com dados, que vem com uma base, né? Para que a gente converse sobre isso. Então, acho que vai agregar muito. Com certeza. Eu acho que tá ficando por aqui mais um, né? Mais um episódio. Ai, que delícia, gente. Sempre é maravilhoso estar com você, muito Tati. Bom. Muito obrigada. Acho que a gente vem crescendo muito com essas trocas e cumprindo, acho que, o propósito do podcast. Que é realmente informar e levar algo que realmente a gente acredita, sabe? Tem sido então, maravilhoso. Assim, e é real, gente, assim, é bate-papo de corredor que a gente tem, de WhatsApp, de encontro, assim, bate-papo que a gente tem ali, saiu pra comer um lanche. E a gente fala assim, cara, a gente precisa levar isso, sabe? Que é o que a gente acredita, sabe? E a gente conversa, viu? E isso tá mudando, transformando a nossa vida, transformando o nosso posicionamento negócio. como um todo, nosso negócio como um todo. E com certeza vai transformar a vida de vocês que estão aqui vendo a gente, seguindo a gente, né? Então anota essas dicas, são estratégias valiosíssimas. Então a Jenny já tem 10 anos de carreira de desenvolvimento dessas coisas, assim, de produtos, de serviços, de tudo, de negócios de modo geral. Então aqui a gente realmente não tira nada, né, do furico, não. A gente tem base muito pra falar sobre o que a gente fala aqui. Então, pra você não esquecer, eu vou te lembrar, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e compartilha também esse vídeo com aquela pessoa que você ama muito e que às vezes vocês conversam e ela fica assim, nossa, eu tô me sentindo um pouco perdida, eu acho que eu preciso fazer algo diferente. Traz pra cá que eu tenho certeza que a cabeça dela vai fritar de tantas oportunidades que ela vai arrumar na vida dela, né, Jenny? E vocês também aproveitem esse espaço dos comentários, tanto dentro do Spotify, quanto também dentro do YouTube, pra trazer o que é importante pra vocês. Sim, porque conversa com a gente, que a gente sempre vê os comentários. Ali com a gente, porque a gente vai lendo os comentários e trazendo pra vocês esses conteúdos relevantes. Porque aqui não é só pra nós, aqui é pra vocês também. Principalmente pra vocês também. É isso aí. Um beijo pra você e até o próximo episódio.